Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 5 de maio de 2022, do 204º aniversário de Karl Marx. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado é Javier Vadell, graduado em Relações Internacionais pela Universidade Nacional de Rosário, com mestrado em Ciência Política e doutorado em Sociologia, ambos títulos pela Unicamp, fez seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia e atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC de Minas, onde também edita a revista Estudos Internacionais e se dedica ao estudo, entre outros temas, ao estudo do desenvolvimento chinês. Organizou, a esse respeito, a coletânea A Expansão Econômica e Geopolítica da China no século XXI, pela editora da PUC Mineira. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi tem como fonte de renda o apoio de leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de 5 formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma contribuição mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. A opção Seja Membro está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro, escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse simbólico ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal no YouTube tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados e convidadas. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu demais. Ela funciona como o Super Chat, com a diferença que é uma ferramenta disponível quando o programa já está gravado e você o assiste gravado. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br é a nossa chave no Pix. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas 5 formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho para ser avisado quando nossos programas estão no ar e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que ajudam a aumentar nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Para que nós possamos continuar desenvolvendo um jornalismo independente de qualidade, nós precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Ela é decisiva. Lembrem-se também que a única forma de combater fake news é o jornalismo de qualidade. E o jornalismo de qualidade custa dinheiro. Contribua. São múltiplas as formas de colaboração. Por menor que seja a sua contribuição, a soma de muitas pequenas contribuições garante o pão nosso de cada dia, para que a Opera Mundi continue crescendo e ofertando um jornalismo à altura dos desafios do nosso tempo. Bom dia, Javier. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Uma honra é a minha. Eu queria te parabenizar pela Opera Mundi, pelo seu esforço, pelo jornalismo
independente, né? E alternativo também, no sentido de quebrar um pouco esses monopólios. Javier, ele é argentino, e a pergunta primeira que eu tenho que fazer, porque é a mais importante de todo o programa, é a seguinte: Maradona ou Pelé? Quem dá mais alegrias ao povo? Maradona ou Pelé? Ele é um difícil. argentino que mora em Minas Gerais, ele está fugindo da resposta. Eu amo ambos, mas quem me deu as alegrias de criança foi Maradona. Você acha o Maradona melhor jogador do que o Pelé? Não, é o que me deu as alegrias. A emoção é diferente. Se você me fala Norberto Alonso, Pelé, poderia falar Norberto Alonso porque eu sou torcedor da River Plate. Certo. Mas Pelé Pelé é uma pessoa que agora é velhinha, né? Mas deu muitas alegrias ao povo brasileiro e eu me sinto brasileiro. Então, mas eu não vivi em carne própria, né? Eu não vi ele como eu senti talvez a Copa de 86, né? Então, aqui sou Atlético Mineiro e sou River Plate. E foi muito difícil o jogo River Plate e Atlético ano passado, né? Na Libertadores. Você é um rosarino que torce pelo River Plate? De fato, eu nasci perto do Rosário. Eu não entrei na disputa Newell's Old Boys Rosário Central. Então, meu tio, meu avô tem muita culpa por eu torcer pelo River Plate. Tá certo. É um argentino que já está adaptado aos hábitos mineiros e escapou da resposta. Muito que bem. Javier, a despeito da China sempre ter buscado dilatar os prazos de polarização com os Estados Unidos, a escalada desse conflito por iniciativa da Casa Branca é uma realidade dos últimos 10, 15 anos. O que representa, nesse contexto, para o comando chinês, a irrupção da guerra na Ucrânia? Bom, duas questões. Em primeiro lugar, deveríamos começar com a posição da China, né? E a posição da China é muito clara, embora não tome partido. É interessante isso. A posição da China é, basicamente, a China sabe, por experiência recente, especificamente durante o governo Trump, que Estados Unidos não vai aceitar uma ordem regida ou hegemonizada por uma potência asiática. Isso em primeiro lugar. E que a guerra comercial é uma guerra de alto nível, tecnológica, comercial, econômica, mediática. De repente acontece o conflito na Ucrânia. E a posição da China falou que é uma potência que respeita a soberania das nações, que a posição é diferente de outras nações, especificamente, e que diretamente vai apontar aos Estados Unidos. Os que tentam dominar o mundo, estou lendo porque anotei especificamente isso, os que tentam dominar o mundo estão inconformados, com a mentalidade, aí a China ataca a mentalidade de Guerra Fria, que está explícita no conflito e no pós-conflito da Ucrânia, derivado fundamentalmente da expansão da OTAN e a tentativa do domínio e da visão unilateral do mundo, unipolar, né? O ponto depois vai diretamente às sanções, né? Acusando as nações beligerantes, as ações da OTAN. A visão da China, assim como em parte asiática e da Rússia, é uma visão que contempla a história e não o fenômeno em si. E aí, diretamente, fala que não entrará nas sanções. A China foi um dos países que se absteve de condenar a China, a Rússia no primeiro momento. Mas também observando a geopolítica, a geografia, os determinantes políticos da geografia, observamos que a Índia também não, os países africanos e a África do Sul também não aceitaram condenar, se abstiveram,
um bloco euroasiático, na sua maioria, se absteve, o que isso foi um golpe duro para os Estados Unidos, que apresentou na mídia uma coisa diferente, né? Porque depois teve primeiro a condena e depois as sanções. E nas sanções tiveram menos apoio da comunidade internacional, para falar de alguma maneira, né? A ONU. Né? Então, a posição da China é bem clara. Ela não vai tomar partido e não vai entrar na mentalidade de Guerra Fria que está se recriando a partir da Rússia hoje. Parece que o alvo mudou. A minha opinião pessoal, para terminar essa pergunta, é a seguinte: opinião a partir de estudo, um pouquinho, é que Estados Unidos mantém uma guerra implícita com a China e explícita hoje com a Rússia. Né? Isso não acabou. A disputa com a China é fundamental. É fundamental porque a lógica da OTAN, segundo a oposição oficial da China, é a lógica que se quer aplicar no Indo-Pacífico. É uma mesma lógica de recriar uma OTAN para o Pacífico, como objetivo de política externa americana. Isso tem a ver com o acordo marítimo, militar marítimo, feito no ano passado entre Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. O AUKUS, exatamente. Mas não fica por aí. A realidade é mais complexa, porque o AUKUS, o projeto Indo-Pacífico, fundamentalmente, iria pegar a Índia, estaria dentro. O que acontece com o conflito da Rússia é que a Índia vai se descolar disso, porque a Índia tem um passado de não alinhamento, né? Mas tem, sobretudo, acordos muito fortes de alianças históricas desde a época da União Soviética com a Rússia. Cooperação armamentística, em segurança, etc, etc. Então, a aliança com a União Soviética, herdada pela Rússia, explica um pouco como a Rússia, na Eurásia, se torna um pivô político ou geopolítico, no qual, para entender esse processo, temos não só essa história importante entre a Índia e a Rússia, como a relação hoje entre a Rússia e a China, que é a melhor da história, muito melhor do que a época de Stalin e Mao Zedong. Eu convido os ouvintes a lerem o Joint Statement, que foi publicado antes da intervenção entre a Rússia e a China. Ele foi feito... Olha, esse Joint Statement não é muito longo. Inclusive, eu queria emendar sobre isso, quer dizer, só para explicar à nossa audiência. Esse documento foi assinado no dia 4 de fevereiro, 20 dias antes da ofensiva russa contra a Ucrânia, pelos presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping, em Pequim. É um comunicado conjunto no qual anunciaram uma aliança sem limites, apontando para acordos na nova Rota da Seda, na diplomacia, no comércio exterior e na defesa militar. Aliás, Javier, qual o significado geopolítico desse pacto? De alguma maneira, a guerra na Ucrânia fortaleceu ou debilitou essa aproximação estratégica? Ela está fortalecida, ela é uma amizade sem limites, e as palavras que estão nesse documento não são palavras ao ar. Eu já aprendi isso há muito tempo. Todo documento chinês não são palavras ao ar. Por isso eu falo, inclusive, com os alunos: peguem documentos, analisem, critiquem, mas o documento é importante. Essa aliança está fortalecida. E essa está fortalecida com a posição chinesa posterior. Fortalece. Ela melhorou, num primeiro momento, uma relação tensa entre a China e a Índia. O chanceler, eu nunca vi tantas viagens pela Eurásia, ao mesmo tempo do chanceler chinês Wang Yi e do Lavrov. Se criou um fórum inclusive, um fórum de países limítrofes do Afeganistão. Também teve reunião. A viagem de Wang Yi e de Lavrov para a Índia,
Ok, tem uma disputa territorial entre a Índia e a China histórica. Isso não é um impedimento para a cooperação econômica, nunca foi. Observem os dados de comércio e de investimentos. É uma coisa muito asiática isso. A cooperação econômica continua. O conflito limítrofe é histórico, desde a descolonização. Mas eu acho que fortaleceu. Eu acho que fortaleceu essa aliança. Eu que escrevi um artigo pequeno em 2014 fui muito criticado, de conjuntura, sobre o acordo Rússia e China de 30 anos de cooperação em gasodutos, investimentos. Eu falei, isso chegou para ficar. E 2014, estamos em 2022. Eu acho que isso representa uma nova era. Uma nova era que eu venho trabalhando a partir de um livro que pretendo publicar talvez o ano que vem, sobre a globalização com características chinesas, como negação da globalização neoliberal. Então, esse é um ponto crucial. E a Rússia, nesse documento, tem 2 pontos, Breno, para destacar. A Rússia explicitamente, eu acho que por primeira vez, ela adere ao princípio de comunidade de destino compartilhada para a humanidade, que é um princípio que vem sendo elaborado desde Hu Jintao, mudando como princípio de convivência internacional e intercivilizatória, que a China coloca em todos os documentos, que inclusive tem raízes até europeias. Ou esse princípio, tem uma amiga que pesquisa isso, que eu acho que é o elemento ideológico dessa nova globalização. Então, a Rússia adere a esses princípios e se compromete, já estava comprometida, ao projeto, iniciativa One Belt, One Road, ou Belt and Road Initiative, Cinturão e a Rota, nova Rota da Seda, chame como quiser, que sem a Rússia esse projeto não poderia ir para frente. Porque dos 6 corredores que esse projeto tem, 3 são interconectam pela Ásia até a Europa. O último desdobramento que queria apontar, que não é de menor significado, é a nova relação China-Irã. Recentemente, há poucos dias, teve uma reunião para realizar um acordo de cooperação em defesa e segurança. E esse acordo se soma ao acordo de 25 anos de investimentos chineses no Irã para reestruturar todo o seu parque industrial, construir ferrovias. Irã é um ponto crucial de um dos corredores dessa Rota da Seda. Então, temos a Rússia, Irã, Afeganistão, que eu acho que em poucas semanas ou meses, talvez, mas vai ser reconhecido o governo de Afeganistão, com compromissos fortes desse governo, do Talibã. Então, está se configurando uma nova geopolítica euroasiática. Agora, a China tinha também uma ótima relação, e tem, com a Ucrânia, porque a Ucrânia assinou memorandum de entendimento das rotas da seda. Então, não é uma situação confortável para a política externa chinesa. Isso que fique claro. Não é confortável. A relação ótima com a Rússia, histórica, e eu acho que chegou para ficar essa amizade sem limites, mas com a Ucrânia, com a Polônia, lembremos que a China tem um acordo, um fórum de 17 mais 1, 16 mais 1, que virou 17 mais 1, que são os países da Europa do Leste, mais a Grécia, que assinaram memorandos de entendimento com a China e que são cruciais para a interconectividade de comércio via ferrovias, estradas, investimentos em infraestrutura com a Europa, que tem crescido de uma maneira significativa durante a pandemia. Os trens que vão para a Europa com mercadoria, eles têm crescido em 10 vezes em 2020 e 2021.
Sendo que também isso, fluindo, é muito mais barato que circunnavegar, né? E com infraestrutura boa, diminui custos do comércio. Mas para a China solucionar esse problema no curto prazo é crucial. Javier, pelo teu conhecimento, informação e análise, a China foi avisada antes e levantou sinal verde para o ataque da Rússia contra a Ucrânia? Não tem evidência sobre isso. Na hora que o New York Times e depois o Washington Post lançaram isso sem mostrar evidências, a resposta da China foi automática. Os Estados Unidos propaga desinformação e mentira sistematicamente. A resposta chinesa é muito interessante porque é automática hoje em dia. Alguns falam da diplomacia do lobo, né? Wolf Diplomacy, a nova China assertiva de Xi Jinping. Alguns falam que mudou o viés, né? Eu sei que houve uma comunicação telefônica o dia anterior, isso tem evidências, da intervenção, operação militar ou invasão, chame como quiser, na Ucrânia. Então, uma comunicação telefônica entre o Lavrov Vladimir Putin e Xi Jinping. Putin e Xi Jinping. Xi Jinping ou Lavrov antes e Wang Yi. Um dia antes, a comunicação. Vamos fazer isso. No dia seguinte da intervenção, houve ligação do Vladimir Putin ao Modi, primeiro-ministro da Índia. Foi no dia seguinte. Então, não há nenhuma evidência, e eu trabalho também com evidências como os bons jornalistas como vocês, que a China já estava sabendo de tudo esse... Logicamente que a China tem serviços de inteligência. Estados Unidos estava sabendo de que poderia ter invasão. Se lembram que Estados Unidos falava, vai ser tal dia, uma terça-feira, não lembro, em fevereiro. Na quarta-feira, em fevereiro. Falaram, nossa senhora, os movimentos de tropas e exercícios militares estavam aí. Então, aliás, os Estados Unidos previa a invasão para o dia 4 de fevereiro, que é o dia que o comunicado conjunto é assinado em Pequim por Putin e Xi Jinping. Exatamente, nesse dia. Não temos evidências olha, poderiam ter falado, eu não descarto, olha, vamos fazer isso. Nosso plano é isso. Um plano que confundiu todo mundo, né? Porque aqui tem muita desinformação. Então não chega. Eu tenho Telegram ligado para escutar notícias, ver notícias da Índia, da mesma Rússia, lógico, tem que ter a visão, da China, e tenho Telegram, porque muita coisa está cancelada, Breno. Claro. Você me entende, eu, como jornalista de investigação, é muito difícil que essa notícia chegue, né? Porque há uma guerra mediática. Então, não descarto a possibilidade, mas não posso afirmar que houve isso, para resumir a pergunta, né? Javier, a economia chinesa ganha ou perde com a guerra na Ucrânia? As duríssimas sanções ocidentais contra a Rússia afetam ou podem afetar negativamente a China? A guerra, logicamente, que afeta economicamente. Afeta a China. Só que afeta todo mundo. Então, em termos absolutos, afeta a China, mas em termos relativos, não. A curto prazo está afetando, mas também eu acho que está afetando mais do que a guerra, o lockdown em Shanghai e em Beijing, Pequim, né? Nesse momento. Pequim está fazendo um lockdown diferente, porque parece que estão aprendendo... É um lockdown em função de uma nova onda de Covid. De Covid, Omicron, né? Eu acho que os chineses assustaram com a quantidade de casos assintomáticos, porque a população foi vacinada em alta proporção. Os que morreram em Xangai, a maioria eram não vacinados, porque tem gente não vacinada, e muitos de idade mais avançada. Mas o que assustou eles
eles testam todo mundo em um período muito curto de tempo, né? E assustou que tem muito, claro, muita gente é assintomática, né? Coisa que para nós é uma coisa natural. Até há pouco tempo na Grã-Bretanha estavam morrendo 500 pessoas por dia, depois 200. Há pouco tempo, a semana passada eram 2.000 pessoas em uma semana na Grã-Bretanha com um surto do Covid. Se fosse na China, estaria todo mundo fechado, né? Porque é uma preocupação muito maior e a abordagem é diferente, né? Mas eu acho que está afetando mais isso. De qualquer maneira, eu acho que o blowback, o retorno, né, das sanções, tem um objetivo inicial, porque você tocou num ponto crucial. O que foi anunciado pelo Ocidente? Por que aplicar sanções? Ontem anunciaram a 6ª rodada de sanções. Eu denomino sanções à la carte, porque algumas são falsas. Os Estados Unidos continua a comprar petróleo da Rússia tranquilamente. Continua. Amanhã não sei, mas continua. O petróleo, se criou um mercado negro também de petróleo russo. Tá? O petróleo até ontem continua sendo vendido para a Europa. O gás continua sendo vendido. Depois veio a jogada dos economistas de Putin, falando de que tinha que ser pago com rublos. Mas, para resumir, sanções, em primeiro momento, se anuncia o quê? Estrangular a economia da Rússia para que Putin perca credibilidade, popularidade e fazer uma mudança de regime. Eu fico rindo porque é meio ridículo, né? Eles sabem que isso não vai acontecer. E quando o Biden viaja para a Europa, ele fala: sabemos que as sanções não funcionam assim, mas isso consolida a nossa posição. Observe a mudança da retórica, né? E Putin se consolida com 80% de popularidade por um instituto de pesquisa que é visto pelo círculo do Kremlin como pró-ocidental. Tá? Embora os líderes europeus... Sim, os líderes europeus, a popularidade é cada vez pior. A de Biden está no chão. Qual é a minha leitura? O discurso de Guerra Fria e a nova apresentação de uma nova Guerra Fria com a Rússia, né? No discurso, o cancelamento de muitos meios da Rússia e da China, isso se aglutina o que eles denominam Ocidente a partir da liderança americana e enfraquece, eu acho, economicamente no curto e no mediano prazo, vai ser dramático para a União Europeia. Não sou eu que falo. Economicamente a União Europeia. Eu acho que vai ser muito... E o terceiro ponto é a pergunta que eu sempre faço, que não é quantitativa, é qualitativa. Qual sociedade é mais resiliente para aguentar não ter gás? Os preços na Europa atingiram agora uma marca de 38% de inflação de preços de alimentos. Qual sociedade é mais resiliente? Essa é a minha pergunta. Porque é um elemento qualitativo. E aí a Rússia tem um histórico interessante, né? A situação europeia não é nada boa. O diretor da BASF, que é uma indústria química talvez a mais importante da Europa, alemã, falou: nós precisamos do gás russo. Nós não podemos comprar gás liquefeito dos Estados Unidos porque os preços vão subir de uma maneira impressionante. Vamos ter que demitir, não vamos ser competitivos. Isso falou o líder da BASF. Então, há muita preocupação. Por isso, mas a economia chinesa, em função da guerra, ela tem com isso, como ela se relaciona com a guerra? Ou seja, a guerra muda o que na economia chinesa, positiva ou negativamente? A China não vai abrir mão do seu 14º plano quinquenal, que é uma obra de arte do planejamento. Convido para ler. Acabou de lançar a China um pacote de 2,3
trilhões de dólares, não yuan, dólares, em projetos para serem começados agora, né, com sua clássica visão do desenvolvimento a partir dos projetos, no qual se vai focar fundamentalmente em empresas, agronegócio, no sistema agrícola e agroindústria, agroindustrial, em pequenas fábricas, em inovação e 25%, mais ou menos, em menos do que outros projetos, em transporte. Por quê? Porque a China investiu em transporte de uma maneira impressionante nos últimos anos. Quem viaja para a China, bom, eu fui antes da pandemia, né? Observa isso. 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Então, a China continua com sua receita, que o amigo Elias Jabbour trabalha isso como economia de projetamento, de projetos, e isso saiu uma notícia na Bloomberg, que eu, inclusive, num Twitter analisei essa notícia, passo a passo, mostrando, eu acho que a Bloomberg mostrou qual é o caminho da China como resposta a esse, não é ao conflito, a crise econômica atual, acelerada pelo conflito, para manter as metas do 14º plano quinquenal. A China tem uma inflação de 2, e pouco por cento, né? Ridícula. Né? A guerra não provocou inflação na China? Não. Em países, na China, não. Não teve um impacto direto. Não. Pelo menos por enquanto. Comparado com o Ocidente, não tem comparação. Eu acho que a China, a China insiste, e não poderia ser de outra maneira, no seu projeto, no seu modo de desenvolver o país a partir dos princípios do 14º plano quinquenal. Isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. A marca forte é uma expansão do investimento público. Exatamente. Para não provocar desemprego, investimento público de grande escala, e eu acho que não tem precedentes, Breno. Os Estados Unidos, o Biden falou de um plano de infraestrutura também, que é um déficit dentro dos Estados Unidos, e o Congresso, você sabe que ele não tem essa popularidade. 6 trilhões de dólares, ele conseguiu aprovar 2,8. 2,8, e olha só, controlado. Vamos ver que sai disso, porque eu acho que estamos em uma fase que os republicanos podem se fortalecer, né? E por trás já está dando, o Donald Trump está falando e dando entrevistas. Ele foi cancelado do Twitter. Achamos isso uma maravilha. Eu sou, talvez ideologicamente, o contrário do Trump. Ele não me representa politicamente. Mas a solução do Ocidente frente a seus próprios demônios é cancelar. É muito interessante as contradições que temos aqui. Não sei se América Latina é Ocidente, mas aqueles que se falam que são Ocidente. É censurar e cancelar. Assim como a OTAN treinar nazistas, né? Olha que paradoxo da história, né? Aqueles abanderados da liberdade treinam nazistas como lutadores da liberdade. Como antigamente Osama Bin Laden era o lutador da liberdade frente à União Soviética. Então, eles criam os monstros. O Ocidente é uma recriação de monstros constantes que depois tem que eliminar, né? Porque o que fazemos com Godzilla aí, metaforicamente, né? Javier, a China teria condições de construir, junto com a Rússia e outros eventuais aliados, um sistema financeiro alternativo que eliminasse ou reduzisse a curto e médio prazo a hegemonia do dólar nas relações comerciais e nas reservas internacionais? Bom, isso está sendo pensado, excelente pergunta, porque isso está sendo pensado há um tempo com mecanismos de transferência e pagamentos substitutos ao SWIFT. Como vocês sabem, na questão de crédito, cartões de crédito, Visa e Mastercard saíram da Rússia, mas rapidamente o UnionPay, que é chinesa, ocupou espaço. Então, nesse sentido, a China vai... Um bom negócio da China.
Sim, sim, sim. Por isso é muito difícil falar a China perde ou ganha. A China tem muito a ganhar, independentemente do... A China está numa posição de hard power econômica tão forte hoje, como um Ela centro. ocupa os espaços que o capitalismo ocidental deixa aberto em função das sanções. Mas qual é a implicação? A implicação é o que você falou antes. A implicação é a gradual ruptura do monopólio do dólar como divisa internacional. Então, eu acho que esse conflito acelera um processo que é um pesadelo para a potência hegemônica. Porque o grande, talvez seria o núcleo fundamental dos Estados Unidos como potência hegemônica, é o poder do dólar e das finanças. Eu gosto de Samir Amin. Então, Samir Amin falava que tem 5 grandes monopólios que uma grande potência tem que ter para dominar, potência capitalista, para dominar o mundo. Um deles é moeda e finanças. Outros é a tecnologia, o controle de recursos naturais e recursos energéticos estratégicos. Um quarto elemento eu falei as armas de destruição em massa, o poderio, e o quinto, algo que você conhece muito bem, o monopólio da mídia. Então, esses 5. Mas eu acho que houve não menospreço, uma subestimação, subestimaram a Rússia, porque a Rússia controla 2 desses 5 de maneira recursos energéticos e armas de destruição em massa, que hoje podemos falar que é a potência número 2 com os Estados Unidos, tem tecnologia em armamento de destruição em massa mais avançado do que os Estados Unidos. E uma alerta, Breno. Tem uma fronteira em relação à tecnologia balística. Balística, sim. Bom, e a China tem um poderio demográfico, territorial. O grande pesadelo dos Estados Unidos é geopolítico e a questão monetária vai ser. Não significa que amanhã todo mundo vai usar yuan. Já tem um relatório do Fundo Monetário com Barry Eichengreen, que é um grande estudioso sobre a moeda. Eu recomendo as leituras dele, professor em Berkeley, sim, em Califórnia. Esse relatório está mostrando, do Fundo Monetário, que há um deslocamento, né, para opções para outras moedas. Gradual. Mas eu acho que acelerou esse processo, o fortaleza do yuan. A Rússia vem fazendo um movimento... Mas não é um processo que chegará à sua maturidade a curto prazo. Não, não. Nós vamos usar o dólar, a Visa, Mastercard, ou vamos fazer comércio em dólar, o petróleo cotiza em dólar. O SWIFT continuará hegemônico por um bom tempo. Exato. O rublo, a jogada de Putin é fazer do rublo uma moeda fiduciária, baseada em commodities. Isso foi pensado. Isso não é improvisação. A Rússia, em 2014, promove um plano de agroalimentar para se autoabastecer, para ser um produtor de commodities agrícolas, agropecuárias, agriculture em inglês. Isso, e exportador, muito parecido ao Brasil, inclusive disputando o mercado no Oriente Médio. Isso foi uma política proposital. A segunda, acumulação de ouro, reservas de ouro. E agora, a jogada com o petróleo e o gás. Você vai pagar o gás em rublo. Pronto. Sim, a Rússia consegue fazer do rublo uma moeda fiduciária limitada, não uma moeda fiduciária universal. Sim. Nem a China consegue hoje ameaçar o dólar como moeda fiduciária universal. Não. Isso não está posto a curto e médio prazo. Não, a China, a fiduciária vem de fé, né? A grande fé, não fiduciária, a moeda chinesa, mas o grande respaldo é a grande economia chinesa, né? Claro. Sim, mas eu faço essa diferenciação para que a nossa audiência acompanhe esse debate, porque o dólar tem a grande vantagem, na teoria do próprio Samir Amin, que ele é uma moeda fiduciária universal de livre
circulação, especialmente depois de 71. Não só ele é fiduciário universal, como ele não tem lastro nenhum. Exatamente. Ele pura e simplesmente, como disse numa entrevista logo no início da pandemia o presidente do Banco Central americano, a nossa capacidade monetária é determinada pela velocidade das nossas impressoras. Se as nossas impressoras forem rápidas, nós vamos ter muito dólar. E ponto final. Sim. Essa situação não se altera a curto prazo. A curto prazo não, mas está um indício, primeiro, os surtos inflacionários. Mas eles têm a capacidade de elevar os juros. Ontem, eu acho que subiram 0,5. E exportar a inflação com uma velocidade espetacular. Exatamente. Como a gente viu na crise de 2008 e 2009. Os Estados Unidos exportam inflação. Exportam inflação. E a outra questão eles sempre subsidiaram, nas crises de petróleo, né? Subsidiaram para que o consumidor americano não sofresse a elevação dos preços. Eles subsidiaram na década de 70. Isso vai continuar a fazer se atentar contra não, se a inflação subir muito, eles vão fazer. E a economia americana se beneficia da desvalorização do dólar em relação ao euro, porque facilita muito a exportação de produtos norte-americanos, incluindo o gás liquefeito. Agora, há algumas insubordinações sutis. Emirados Árabes, a relação com a Rússia, a Arábia Saudita vender petróleo e aceitar yuan. Essas pequenas insubordinações podem ser... Guerras de guerrilha. Exatamente. Olha, uma resposta a essas pequenas insubordinações, sabe o que foi? A visita intempestiva a Venezuela. A visita de emissários de Biden para comprar petróleo na Venezuela, porque disso se trata. Isso não foi planejado. Logicamente que o governo de Maduro agora não é mais regime, né? Vai ser governo outra vez. Vai demandar reconhecimento, vai demandar... É uma paralisia dessas negociações. Claro, lógico. Vai demandar fim de sanções, que é outro país que está sendo sancionado, mas a Rússia não é a Venezuela. Né? Claro. A Rússia, agora notamos ao grau de dependência que o mundo tem dos recursos energéticos da Rússia com esse conflito, de maneira mais crua. Gás na Europa, a curto prazo não tem substituto, embora Estados Unidos possa vender gás liquefeito, e petróleo. Estados Unidos continua a comprar petróleo da Rússia. A sexta rodada de sanções à la carte falam que daqui a 6 meses poderia acabar a compra de petróleo da Rússia. Okay. Os negociantes do spot market de Roterdã nunca ganharam tanto dinheiro, nunca se comprou tanto petróleo no mercado paralelo de Roterdã. Exatamente, e de petróleo. Hoje mandaram um vídeo, eu vi, de um petroleiro russo em Roterdã. Ou seja, estão vendendo um peixe que... entendeu? A mídia está colocando como as sanções que vão estrangular, e nunca se estrangula a economia russa, e isso está demorado. Agora é uma questão de tempo, quem ganha e quem perde, né? O fato da China ter grande parte das suas reservas em dólar é um freio para a mudança de um sistema sem a hegemonia da moeda americana? Pode ser, mas não são, as reservas não são tantas como se fala, né? Tem reservas, mas não são cruciais. Mas aí tem a ver com a relação estreita, interdependente, histórica, desde a década de 80, China e Estados Unidos. Claro, então, eu acho que isso não foi colocado como uma jogada para falar, vou vender meus títulos americanos, como alguns falam. Eu acho que isso não está no leque de opções, nem foi colocado. Claro, até porque os Estados Unidos poderia tomar uma medida unilateral de desconhecer os títulos. Também. Como a Inglaterra fez no passado. Sim, fez, exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que isso não foi... Os Estados Unidos pode dizer os títulos de posse da China valem tanto como um guardanapo. Exatamente, papel... Sim. E venham cobrar, porque aí vem a questão militar, né? Quem vai vir cobrar os títulos?
Exatamente. É uma Exatamente. questão, é verdade. Com a Grã-Bretanha aconteceu algo parecido e, bom... Deixa eu fazer uma outra pergunta, Javier. A Vamos lá. China estaria disposta e seria capaz de contribuir materialmente, em larga escala, no caso do conflito militar na Ucrânia, se transformar em algo de longa duração? Que é um risco que está posto. Um conflito de média e longa duração. A China estaria em condições de amparar naquilo que fosse necessário a economia russa? Sim. Economia. Sim, Comércio, isso não vai parar. Sim. Inclusive, está previsto daqui a uns anos o gasoduto já teve maior compra de petróleo por parte da China, não sei os dados específicos, mas o gasoduto Poder de Sibéria 2, que conecta as jazidas de Yamal, da Sibéria, com as jazidas do Sul, o que facilitaria a maior compra por parte da China do gás. Isso acho que não tem, já está acontecendo. Mas também a China enviou ajuda humanitária para a Ucrânia. A China parcialmente pode trocar, pode ser um alternativo, um substituto para os compradores do gás europeus que agora estão embarcando, digamos assim, em algum tipo de suspensão de compras. No curto prazo, não. No curto prazo, não. No curto Mas prazo, não. também a Europa não pode não depender do gás. Há uma mútua dependência intrínseca que afeta a economia da Rússia e da Europa. Nos próximos 5 anos, a Europa não tem capacidade de substituir sem dramáticas consequências para a sua economia, né? Que já estão acontecendo. Dramáticas. Talvez a França, que depende mais da matriz energética francesa, energia nuclear, a primordial, né? Mas a Itália, toda a Europa do Leste, Alemanha. O presidente da Hungria falou: se nós não temos gás da Rússia, toda a economia para. E outros estados falaram a mesma coisa, né? Sabem que eu observo nisso, e o gás é muito importante, em relação à tua pergunta, a curto prazo não pode, mas toda a economia russa, gradualmente, desde 2015, ela vem sendo orientada para o sul da Ásia e o leste da China. Eu acho que esse deslocamento é inevitável. É inevitável. Então, é inevitável pelo poder econômico e de atração que a China tem. A questão dos parceiros de alimentos, de compra de alimentos do Oriente Médio. A Rússia se transformou num exportador. E para a China também, commodities. São economias complementares. Então, o que acontece? A Europa vai ir perdendo gradualmente a importância. Agora, investimentos, os europeus têm muitos investimentos diretos na Rússia e a Rússia é um mercado importante. A França, o principal destino de investimentos diretos é a Rússia. Então, a interdependência é muito grande econômica. O que conseguiu os Estados Unidos de sucesso em todo esse desenrolar dessa história? Geopoliticamente, eu acho que tem um grande sucesso de curto prazo nos Estados Unidos. Geopoliticamente. É afastar a Alemanha da Rússia. Isso foi um grande sucesso. De curto prazo. Porque havia uma aposta em alguns estudiosos que a grande Eurásia incluiria a Alemanha. E essa aposta se frustrou. Se frustrou de curto prazo. Eu acho que o ponto culminante foi o Nord Stream 2, que já está operativo, só que Estados Unidos pressionou ao governo alemão atual a não autorizar o Nord Stream 2, que afetou não só a Rússia e a Alemanha, porque é uma conexão direta pelo Báltico de um gasoduto que conecta Rússia com a Alemanha. Claro. Então, aí, esse foi o ponto culminante.
e houve uma pressão. Muitas empresas empreiteiras privadas europeias estão frustradas também, porque investiram muito aí. Porque não é só a Gazprom, não são estados só. Há falências, muitas falências. Muitas falências. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto, sim, ficando no mesmo tema, Javier. Qual o papel diplomático tem exercido Pequim desde o início da guerra? O papel diplomático foi crucial, muito ativo. O que eu observo? Em primeiro lugar, tentar colocar o limite para os Estados Unidos, falando: olha, esse conflito é responsabilidade, sim, de uma visão de poder anacrônica, baseada na ideia de que o mundo é unipolar e do unilateralismo exercido pelos Estados Unidos e a OTAN desde a década de 90, passando pelas bombardeios, intervenções na Iugoslávia, no Iraque, na Líbia, etc, etc. Esse é o primeiro ponto. Na Síria. Esse é o primeiro ponto. O primeiro recado é esse. O segundo recado: a China está disposta, é uma força de paz. O recado chinês. Milenário, de paz. Estamos... nos colocamos à disposição para trabalhar num acordo de paz duradouro. Só que os primeiros que têm que agir são as partes envolvidas diretamente. Terceiro, a União Europeia, Borrell, que supostamente é o chanceler da União Europeia, é o representante das relações exteriores da União Europeia, autorrepresentante, no momento mais complicado do conflito, fala: o único que pode mediar o conflito é a China. Só que a União Europeia não aceita os pressupostos da China do meia-culpa e da responsabilidade da OTAN. Então, vai pedir para mediar o quê? Esse é um problema que com a União Europeia. E o último ponto é o papel ativo diplomático que mencionei anteriormente na Eurásia. Wang Yi tentando desativar o que eles veem como uma OTAN reloaded, uma nova OTAN do Indo-Pacífico. Eles sabem que os Estados Unidos querem isso. Então, eles veem o maior perigo nos Estados Unidos, nesse caso, e nessa ideia, e tentar fazer recapacitar os Estados Unidos para que aceite a realidade do mundo, que é multipolar e não unipolar. Então, o diagnóstico é multipolar. Estados Unidos como uma potência a mais. Mas a ação dos Estados Unidos é: nós não aceitamos linhas vermelhas. Qual é a linha vermelha? Nesse caso, é a que Putin falou, que a Ucrânia não deveria entrar na OTAN. Porque a Ucrânia é vista, esse ponto é visto pelo Putin e pelo Kremlin, não só Putin. O Partido Comunista Russo, que é o segundo maior partido também, como um problema existencial. Plano de segurança nacional. Então, é existencial. Deixa eu te colocar uma outra questão nesse tema. Em um cenário de continuidade, de prolongamento da guerra, a China poderia realizar algum movimento que abrisse uma segunda frente de confrontação com os Estados Unidos e a OTAN? Poderia, por exemplo, precipitar, por meios militares, a retomada de Taiwan? Não. São coisas diferentes desde o meu ponto de vista. Quem está fazendo provocação em Taiwan foram os Estados Unidos, né? Com a visita de Nancy Pelosi. Ou seja, quem está provocando não é a China. Para a China é um assunto de política interna. É um assunto interno. Sim, mas eu me pergunto o seguinte: há um grau de envolvimento dos Estados Unidos e da OTAN na guerra da Ucrânia, com recursos financeiros para armamentos gigantescos. Sim. Os Estados Unidos e a OTAN fazem uma aposta na continuidade da guerra. Isso significa dizer que as suas atenções e sua capacidade de fornecimento de armas está voltado para a Ucrânia. Numa situação como essa,
a China não poderia se decidir por resolver imediatamente a questão de Taiwan, reincorporando a província rebelde ao país? Não forma parte da política, dos princípios da política externa chinesa tomar uma decisão intempestiva. Isso não forma parte da China. O Taiwan, 80% do comércio e investimentos são com o continente. O Taiwan está integrada à China. Sabe o que eu acho que poderia fazer a China? Nem a crise dos semicondutores pode levar a China a mudar sua política em relação a Taiwan? Só para as pessoas acompanharem. Taiwan produz hoje algo como 50% dos semicondutores do mundo. E há uma escassez de semicondutores no mercado mundial. A economia moderna inteira depende dos semicondutores. Nem isso poderia levar a China a uma mudança da sua política em relação a Taiwan? Não, porque a China ajuda com duas medidas muito chinesas, entre aspas, né? A primeira é investimento histórico na produção de da indústria de semicondutores na China. Inclusive com acordos com a Samsung, com a Coreia do Sul, que é o segundo maior produtor, inclusive contratando engenheiros, dobrando o pagamento para formar uma indústria de semicondutores para não depender do mercado externo. De qualquer maneira, o Taiwan também tem que vender para quem vai vender semicondutores. O objetivo da China é ter autonomia tecnológica, que esse é um objetivo do 14º Plano Quinquenal, para produzir. Não só semicondutores, mas semicondutores é um ponto. Semicondutores hoje é uma batalha decisiva. Mas o Taiwan vende para a China, vende para empresas chinesas. Há uma escassez que também aconteceu, porque semicondutores para carros é uma coisa e para outros produtos eletrônicos é outra. Então aí tem uma diferenciação interessante. Eu não sou um grande especialista, mas tenho amigos que são e escuto e leio eles, né? Mas eu acho que isso não vai ser um detonante de uma invasão a Taiwan. Uma retomada, né? A expressão que retomada, mas a única forma que fica é invadir. O segundo ponto, Estados Unidos tem um acordo desde há muito tempo de reconhecimento de uma China única. Então, esse acordo, Estados Unidos ainda não chutou o balde desse acordo. Ele respeita o acordo de uma China só. Terceiro, qual seria o normal da China? Fazer um túnel que atravessasse o continente com Taiwan para economicamente atravessasse o Mar da China, a península. Ter um projeto de túnel. Claro, se você me fala, se amanhã o governo de Taiwan, que não é do Kuomintang, que o Kuomintang está, independentemente de ter perdido a guerra civil lá atrás com Chiang Kai-shek, é um governo que mantém firme a ideia de uma China só. Se você fala, esse governo declara a independência e Estados Unidos reconhece a independência de Taiwan, é outra história. Aí é outra história, mas não é o caso. Nós não estamos nessa situação. Não estamos nessa situação. E para chegar a essa situação, eu acho que é um custo altíssimo para as partes envolvidas. Eu acho que essa aposta não está no horizonte, no cenário próximo, porque a China não é mais a China de Mao Zedong, né? É a China de Xi Jinping, com tudo o que isso implica, uma aliança com a Rússia, nesse cenário. Eu li recentemente, só para finalizar esse ponto que você tocou, que Estados Unidos tinha vendido uns obuses de última geração para Taiwan. A notícia que chegou é que isso vai ser entregue daqui a não sei quantos anos, porque não tem capacidade de produção. Eu não sei se é verdade isso, ou não quer escalar Estados Unidos, né? Eu não tenho informação sobre isso, né? Mas eu não vejo a China agindo de uma maneira intempestiva e tentando retomar. A China tem uma política de uma China, dois sistemas. Dois sistemas significa que a região Hong Kong, Macau ou Taiwan podem ter autonomia administrativa,
reconhecendo uma China só. Essa é a política oficial da China. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembrem-se as 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Clique em Seja Membro e escolha uma opção de preço. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu demais quando assistirem nossos vídeos, nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária de Opera Mundi. Receberá, como brinde, um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A promoção vale para assinaturas anuais de qualquer valor ou mensais de pelo menos R$ 48. A gente está comprando boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária para ter direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br/apoio. Repito, operamundi.com.br/apoio. Faça agora mesmo uma assinatura anual ou uma assinatura mensal de pelo menos R$ 48 e receba na sua casa esse boné do MST. Eu vou aqui te ler uma pergunta, Javier, do Wagner Momesso, que contribuiu com o Superchat, é membro do nosso canal. Qual o objetivo de governos de Finlândia e Suécia ameaçarem entrar para a OTAN? Ganham algo dos Estados Unidos com isso? Olha, não sei o ganho imediato, mas aí tem 2 leituras. A primeira leitura tem a ver com que a Rússia teria acordado a OTAN. Que a OTAN estava quase morta, cachorro morto, e de repente ressuscita e fortalece a OTAN. E o que não queria provocar, que era, ou seja, a Rússia não queria que a OTAN chegasse à Ucrânia, chegaria 2 países tradicionalmente neutrais. Por enquanto, são avisos. Não sei se tem incentivos dos Estados Unidos. A Finlândia pode ter temores de uma invasão. A leitura ocidental é que a Rússia quer voltar à ex-União Soviética, aos territórios soviéticos, ou, pior ainda para a Finlândia, os czares voltarem, né? O czar Putin tomar conta da Finlândia. Eu acho que isso é totalmente irreal. Totalmente irreal, mas é uma leitura, né? A leitura de que o grande erro de Putin é não... Eu não acho que a OTAN estava... pessoalmente, não acho que a OTAN estava moribunda. Crises internas teve com Donald Trump, basicamente na questão do free rider. Donald Trump falando para os europeus, vocês paguem aqui também, vocês têm que arcar com os custos de todo esse aparato institucional de guerra. O que nós observamos é uma metamorfose da OTAN desde a década de 90, que mencionei anteriormente, que se transformou de uma aliança defensiva na Guerra Fria para uma aliança ofensiva no pós-Guerra Fria. Isso é muito claro. Não sei se a Suécia e a Finlândia vão entrar e não sei quais incentivos para entrar, sinceramente. Né? O toque... Perdão. Sim, não, é isso. Mas que fique claro, a minha leitura é que não havia uma OTAN moribunda. Né? O Tóxico Fernando, que também contribuiu com o Superchat, servindo de exemplo para todos os demais. Há a possibilidade do Ocidente colocar uma cunha na relação Rússia-China ainda, ou é um caminho sem volta? Desculpa, repete. Há a possibilidade do Ocidente colocar uma cunha, uma divisão na relação Rússia-China, ou esse caminho, a aliança sino-russa, é um caminho sem volta? Eu acho que é um caminho sem volta. Embora é o grande desejo da geopolítica ocidental, americana e britânica, de separar ambos. Inclusive, não sei se vocês lembram,
o almirante alemão de maior rango, quando falou frente a... que significa que há duas posições dentro dos países ocidentais da OTAN. Uma que é a que está prevalecendo, estrangular a Rússia, e outra de fazer acordo com Putin para cercar a China. Essa foi uma posição do alto almirante alemão, que foi flagrado, né? E vazou na mídia. Ele foi demitido, saiu do governo. E não sei se foi para a reserva, né? Reformado, não sei. Mas ele falou claramente: Putin está certo, não é responsável. A Crimeia sempre foi russa, tem que reconhecer, e que temos que trazer o Putin para a Europa para cercar a China. Bem claro foi. Tem gente com esse foco na Europa Ocidental. Lembremos que essa Comissão Europeia, liderada por von Leyen, a holandesa, von Leyen, essa Comissão Europeia falou que a China é um rival estratégico e que é uma comissão geopolítica. A mesma comissão que hoje está pedindo que a China interceda, né? Faça uma mediação. Então, eu acho que chegou tarde. E sabe quem foi quem jogou, eu acho, a Rússia no colo da China de uma maneira bem clara? Foi a política externa do governo Obama, com Biden de vice-presidente. Eu acho que acelerou esse processo de aproximação em 2014, 15. Bom, fomentar o golpe na Ucrânia, que foi um golpe de Estado contra Yanukovych, que não é da minha simpatia, mas foi um golpe de Estado, né? Uma mudança de regime típica. Também foram uma série de acontecimentos que ajudaram a... Por isso, inclusive, que vários analistas norte-americanos, que inclusive dirigiram a política externa americana no passado, como Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski, dizem: pô, nós fizemos o diabo para separar a União Soviética da China, conseguimos fazer isso, e agora tudo foi desfeito pelos democratas a partir de Obama. Juntaram a Rússia com a China. Sim, tem grandes críticas. Hoje eu leio mais críticas à política externa americana na Fox News, de direita, do que na Europa. Na Europa tem narrativa única. Você chega a falar, mas ou atacar o Zelensky, que, desde meu ponto de vista, é um fantoche, desde meu ponto de vista, né? Mas ele está sendo pintado como herói. Do seu ponto de vista e do ex-presidente Lula na revista Time. Sim, mas Lula fala uma coisa interessante. Lula fala primeiro, a Rússia não deveria ter invadido. Depois ele fala algo que forma parte, talvez, da política externa brasileira. Eu não vou que implicitamente o governo Bolsonaro está assumindo. E lembremos de uma coisa: a política externa nas eleições, hoje se critica. A Rússia, o Brasil tem compromissos muito grandes com a Rússia, que são muito parecidos na posição com a Argentina. Porque a Argentina recebeu uma cooperação muito grande da Rússia na época da pandemia. E a posição mais inteligente, desde meu ponto de vista, é não entrar na narrativa da Guerra Fria. Claro. E não olvidar a história recente de como se criou a Ucrânia pós-2014. Claro. O que acontece dentro da Ucrânia? Uma guerra civil que toda a mídia ocidental nega, com as implicações que isso tem com a Rússia. Isso não significa falar que eu gosto de guerra. Deixa eu colocar uma outra questão. Sim. Muitos analistas de direita e de esquerda falam em confronto entre imperialismos. O imperialismo norte-americano, acompanhado pelo Japão e Europa, e um outro imperialismo, que seria o chinês, associado ao russo. Afinal, existe um imperialismo chinês? Imperialismo é um termo que nós temos que ir ao marxismo, né? Inevitavelmente. Nenhuma bibliografia liberal vai ajudar a gente a entender imperialismo.
Imperio, talvez. Imperialismo, não. Imperialismo é de Hobson, Lenin, Bukharin, etc, etc. Ok? Então, tecnicamente, e isso é muito claro em Lenin, imperialismo é violência pura, né? Violência. A violência é inerente ao imperialismo e o imperialismo é a expansão violenta e conquistadora de um Estado numa fase de modo de produção capitalista, no qual o modo de produção capitalista se expande para o mundo, promovendo colonização, subjugar, etc, etc. Como vimos no século XIX, né? Que foi estudado por gente muito melhor do que eu. Se observamos a China, não observamos isso. Tecnicamente, alguns autores, já tivemos um debate muito interessante, que participou inclusive o amigo Elias, debates da esquerda que acha que a China é um novo imperialismo, que a China é liderada por uma burocracia capitalista, que também não consigo entender, mas não tem problema, debate bom. Mas a China, historicamente, a China é amparada por duas questões. História, milenar. Foi a semana passada uma entrevista ao primeiro-ministro da Malásia. Você tem mais medo do Ocidente ou da China nesse suposto imperialismo? Nós convivemos com a China há mais de 2000 anos. Nunca houve uma conquista aqui. Sempre houve um intercâmbio comercial de interesses. Nunca houve uma conquista. Elemento milenar. Primeiro-ministro da Malásia. Ocidente, quando chegou aqui, no segundo ano, já tinha colonizado toda a região e conquistado e matado um monte de pessoas. Primeiro-ministro da Malásia. É muito difícil equiparar isso de maneira séria. Eu não vejo o modo de produção capitalista de uma maneira expansiva como no século XIX por parte da China. Os vizinhos da China, inclusive um deles, que é um Vietnã, que recebeu inclusive a última invasão que a China fez, que era um recado para a União Soviética, né, naquele momento, da disputa União Soviética e China. 1979, a guerra civil. 79. Era um recado, um problema. Vietnã não será uma União Soviética aqui, não vai ser hegemônica no Sudeste Asiático. O exército chinês tomou uma sova espetacularmente rápida. Mas o objetivo foi cumprido. O objetivo do Vietnã não ser hegemônico na região era objetivo estratégico, não tático. De qualquer maneira, Vietnã, Camboja, Laos, etc, etc, por que não tem tanto medo em relação à ascensão chinesa? Malásia já respondeu. O Vietnã tem tensões com a China. Sim, tem atritos de caráter econômico, comercial. Camboja, mas tem outro paradigma. Eu vejo outro paradigma. O paradigma neocolonial ocidental é aquele que observamos em Afeganistão, em Líbia. 20 anos de ocupação em Afeganistão e Líbia. Iraque. E os Estados Unidos não construiu nenhuma estrada, nenhuma ponte. Saíram de lá, fugindo, país em ruínas, as reservas de Afeganistão estão bloqueadas, o país depende 75% da ajuda internacional. Esse é o modelo. Por outro lado, vejo, coloca qualquer um para mim. Coloca o Camboja. Camboja, em 2002, 30% da população tinha luz elétrica. Investimento chinês no Rio Mekong. Hoje, 100% da população. Não é pouca coisa. Para mim, não é nada, porque eu vou na geladeira aqui e eu tenho luz elétrica. Eu tenho uma luz aqui do lado também. Agora, Vietnã, Laos tem um trem de alta velocidade construído com investimento chinês. Porque o imperialismo depois vai dominar, vai conquistar. A China não conquistou países na sua história. A China foi uma... aliás, nas dinastias que foram mais expansivas, foram não chinesas.
a Mongol, Yuan, e a Manchu, a última, a Qin, que foram expansivas em outro sentido. Então, falar de imperialismo chinês a partir da exportação do modelo do modo de produção capitalista para outros estados, a China é muito particular nisso. A China baseia seus princípios de política externa, e isso é coerente desde 49 até hoje, nos 5 princípios de coexistência pacífica, que foi um acordo em Bandung na década de 50, que estava presente a China e a Índia como líderes de um movimento proto não alinhados. E se a gente não entender esses princípios, não vai entender a política externa chinesa. E isso são as antípodas do imperialismo. Javier, qual é o peso da suposta identidade socialista do Estado chinês na sua formulação geopolítica? Para a União Soviética, a identidade socialista representou, sob a bandeira do então chamado internacionalismo proletário, o apoio militar, diplomático e econômico às lutas revolucionárias e anti-imperialistas mundo afora. A China tende a se deslocar no futuro para um papel semelhante? Não, não vejo isso. Não vejo para o futuro. E para o passado, eu acho que tem uma coerência. Tem um pequeno artigo de Mao Zedong de 57, 53, que foi traduzido por um orientando meu, inclusive, para português, está em espanhol. Muito interessante, que é uma fala de Mao Zedong para os países da América Latina, que nem pensem em copiar o marxismo chinês. Que o modelo chinês é único, e isso foi um atrito com a União Soviética, bem claro. Um comunicado, eu vou achar em algum lugar, eu passei para os alunos, e fala o seguinte: copiar o marxismo, os movimentos nacionais populares têm que ser adaptados à realidade de cada nação. E que o marxismo se adaptou às formas chinesas, inclusive Mao Zedong é o protagonista disso, e que criou atritos não só com Stalin menos, mas depois com Khrushchev, o revisionismo, o que entende a dialética do internacional e do nacional, que Mao Zedong entende, totalmente diferente da soviética. Porque temos dois planos aí, Breno. Temos o plano do ideal socialista, do internacional. Temos o segundo plano é do geopolítico. E o geopolítico, às vezes, o ideal esse socialista não compreendeu muito bem. E talvez um terceiro plano, que é as características chinesas, que tem um caráter, desde o meu ponto de vista, em primeiro lugar, anti-imperialista, sem negociação. Segundo lugar, nacionalista. E terceiro lugar, marxista-leninista. O marxismo-leninismo aparece na última resolução, que foi a terceira, Xi Jinping, recente, e nos documentos, o marxismo-leninismo é o guia para nosso futuro, orientado por a empresa pública, os projetos, etc, etc. Isso em primeiro lugar. Agora, o elemento anti-imperialista e chinês, isso não é não negociável. Então, quando recentemente fala do Google, o Google, para a política externa chinesa, é uma ferramenta imperialista. Os 100 anos de humilhação são um elemento fundamental. E o último ponto, na segunda resolução de Deng Xiaoping, do Partido Comunista, e na terceira de Xi Jinping, há uma crítica profunda à revolução cultural de Mao. Mas não a Mao. A preservação do pai da pátria com Sun Yat-sen é não negociável. Então, é todo o contrário que fizeram com Stalin na União Soviética. Mas isso significa que a China, pela prioridade não negociável do anti-imperialismo chinês, isso significa que a China cada vez mais poderá vir a apoiar outros governos e movimentos anti-imperialistas? Não. Não. Mas,
Pior do que isso, Breno, para Estados Unidos, é pior. A China pode ser um modelo implícito de aprendizado. É pior. Por que pior? Eu acabo de terminar um livro que vai sair em inglês sobre a rivalidade de China e Estados Unidos na América Latina. Uma coletânea que eu acho que vai ser sensacional. Já foi para a editora Abril. Esperemos depois alguma versão em português. Mas o que significa isso? A China não tem nenhum problema em fazer um acordo de livre comércio ou de aprofundamento de investimentos via Rota da Seda com um governo de direita ou de esquerda. É um pesadelo pior no mediano e longo prazo. E movimentos nacionais e populares vão observar que o sucesso chinês tem coisas não para imitar, não me imitem, mas para aprender. É pior. Imitar imita um papagaio. Aprender aprende um ser humano. Então, o aprendizado é o importante, o que nossos líderes políticos progressistas têm que saber. Eu falo na Argentina isso para alguns colegas que agora no governo centro-esquerda, se não querem perder para a barbárie no futuro eleição, ou a barbárie que nós vivemos hoje. Porque é barbárie. Imitar não se trata disso. E a China não exporta modelo. Não exportava antes. Isso pode ser ruim para alguma esquerda brasileira? Ok. Me xingam de todos lados, Breno. Os liberais por óbvias razões. Mas os liberais eu conheço muito bem também. Porque minha tese de doutorado é sobre Hayek, neoliberalismo e crítica. Eu li todo esse povo. Todos os povos. Mises. Eu conheço todo esse povo. Então, liberal eu também posso debater sem nenhum problema. Mas é muito interessante. Eu acho que é muito pior no momento crucial, no mediano e longo prazo. Por exemplo, Laos não é um partido comunista que governa. É um partido único, mas que aprende com a China. O Vietnã expulsaram 3 impérios. Ou 2 impérios e um que é tido como império, a China, ok? Que para mim não era um imperialismo, era outra razão, geopolítica. O Vietnã tem que tirar o chapéu. O Vietnã é igual que a China. É primeiro anti-imperialista. Depois conversamos. Depois, sim, é o Partido Comunista. Beleza. É uma estrutura parecida à China? Faz negócio com a China e muito. Muitos negócios, investimentos, comércio. Isso não para. É muito asiático na forma de ver desde o meu ponto de vista. Imagina Estados Unidos com Cuba. Se Estados Unidos fosse um país asiático, já teria aberto as fronteiras, feito um monte de investimentos, que o regime de Cuba faça o que quiser. Já teria talvez flexibilizado o regime de Cuba. Mas não, está aí também. É outro tipo de problema que eu tenho. Talvez um fim do embargo teria flexibilizado o regime. Não sei, é contrafáctico. Estou falando que a abordagem asiática é diferente, desde o meu ponto de vista. Então, nesse sentido, são muito pragmáticos. Observe a ASEAN. A ASEAN são 10 países. Todos têm regime político diferente. Não tem o branco e preto, autoritário, democrático. O mundo nosso é binário. Você está com a gente que é democrática? Não, eu tenho que acreditar que Estados Unidos é um governo democrático, onde você não pode ter observadores nas eleições. Está proibido. Acho que só 2 estados permitem. Eles contam os votos assim, você não sabe. Um presidente pode ser eleito, não é o presidente mais popular. Com mais votos. Já aconteceu. Sim, mais popular, voto popular, exatamente. Pode, já aconteceu. Não estou questionando, cada um tem seu sistema, entendeu? Mas essa é a regra. Primeiro vem a aula de democracia, o resto é autoritarismo. A mentalidade asiática eu acho que é diferente. É flexível. E essa flexibilidade é um pesadelo na América Latina, porque a China não exporta modelo. Então você tem Chile de Piñera, agora tem o governo que faz acordos com a China de maneira impressionante. Equador, com Lasso, que é um neoliberal, querendo um acordo de livre comércio. E a Argentina, centro-esquerda, fechando um acordo de investimentos sem precedentes, né?
e entrando na Rota da Seda. Então, é bem complexo, mas eu gosto do assunto, né? Javier, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, interessantíssima, aliás, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, livros. O último de história que eu li, de Peter Frankopan. Tem tradução ao português. O Coração do Mundo. Em inglês eu acho que são As Rotas da Seda, que é basicamente uma leitura da história a partir da Ásia Central. Sensacional. Eu recomendo Peter Frankopan. O título? Como? O título do livro? O Coração do Mundo. O Coração do Mundo. Está aqui já na tela, do Peter Frankopan, uma nova história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente. Isso. Editado pela editora Crítica. Sim, esse livro eu recomendo muito. Inclusive para um público mais especializado ou um aficionado à história, né? Eu acho que... outro livro, eu vou ser provocativo, Dostoiévski, que é meu romancista preferido. Qual livro? O Duplo. O Duplo, pela editora 34, perfeito. Sim. Excelente. Não é tão conhecido. A segunda obra dele é um obscuro funcionário público, típico personagem também de Dostoiévski, que de repente, num momento dado, numa festa, se encontra com outro igual a ele, que faz tudo o que ele nunca faria. E aí tem um conflito terrível, psicológico, mas o Duplo é a criação de um outro contrário a você. Aí tem elementos, eu não sou um psicanalista, né? Mas tem elementos... Sim. Mas é uma obra comumente a qual a psicanálise recorre. A tradução é muito boa, do Paulo Bezerro. Excelente. Eu tenho essa edição em português, excelente. Eu li em espanhol a primeira vez. O Senhor Goliath Kuhn. Recomendo. Filme ou série? Qual a indicação da série? Eu recomendo um filme que foi cancelado agora, que estava no YouTube, do Oliver Stone, um documentário, Ukraine on Fire. Recomendo. Em 2016 foi publicado e eu acho que a semente do mal está aí. Oliver Stone tem também um filme famoso que recomendo para os alunos da década de 80, que é o Wall Street Cobiça e Poder, que é um clássico com Charlie Sheen e o ganhador do Oscar. E Michael Douglas. E Michael Douglas, que adoro. O Mr. Gecko, que é o gênio e o vilão ao mesmo tempo, que é a origem da financiação. Uma continuidade, né? Wall Street, depois, 20 anos depois, ele fez uma continuidade. Sim, mas o primeiro é o que vale a pena para ver a ruptura do sistema financeiro que falamos antes. Mas esse filme é um documentário que dá para achar na internet, mas foi proibido no YouTube. Um diretor ocidental, né? Ucrânia em Chamas foi proibido. O YouTube não consegue passar mais. Antes dava para ver completo. Agora não dá para ver. Há um cancelamento. Há um cancelamento desse documentário que foi feito antes. Ou seja, não está contaminado pelo que está acontecendo agora. As ligações da família Biden com os negócios na Ucrânia são antigas, né? O apoio da OTAN, os grupos neonazistas, como se chega a isso, como se cria o ovo da serpente, né? Isso não significa que Putin teve a desculpa para a invasão. Não, é outra história. Eu quero que as pessoas entendam historicamente como se chegou a um conflito. Né? Senão eu tenho que jogar... Alguma indicação de série? A série, olha, com criança pequena, eu estou com um filho de 1 ano e 8 meses. E ultimamente eu assistia mais. Mas uma série que a melhor para mim hoje é Better Call Saul. Que é uma derivação, um desprendimento de uma série maravilhosa que foi Breaking Bad.
que nessa época assistia mais porque meus filhos, bom, não tinha filho pequeno, outro dava para assistir vida. mais com minha esposa. Outra vida. Outra vida, mas aos poucos voltamos. Javier, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Breno, muito obrigado eu e pelo trabalho que vocês estão fazendo no Opera Mundi. Logicamente, você tem mais um apoiador a partir de hoje, que sou eu. Eu já tinha apoiado antes, depois a vida me leva por... Mas, com certeza, eu sou um fã da Opera Mundi e continua com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo aí, tá? Muito obrigado, Javier. Muito obrigado. E eu agradeço também a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.